Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo com mais um vídeo de Revit. Hoje vamos falar sobre quantitativo de portas e janelas. Preparados? Então, vamos lá. O arquivo que eu vou utilizar no vídeo de hoje pode ser baixado através do link que eu deixei na descrição. Eu vou apresentar a criação de dois tipos de tabelas. Uma tabela que fica na folha com informações sobre as portas e as janelas do nosso projeto, e uma outra tabela a ser encaminhada para o orçamentista. Vamos começar pela tabela do orçamentista. Menu Vista, botão Tabelas, Tabelas Quantidade. Como estamos trabalhando com a disciplina Arquitetura, vou deixar somente a arquitetura separada, assim os parâmetros que aparecerão aqui serão somente os de arquitetura. Portas, tabela de portas. Vou acrescentar orçamento e OK. Quais os parâmetros que eu vou colocar na tabela para o orçamentista? Eu vou colocar parâmetros que interessam para o orçamentista. A forma mais fácil de você descobrir quais são esses parâmetros é perguntar para o orçamentista. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos colocar alguns parâmetros que são importantes. Contador é um parâmetro importante, custo é um parâmetro importante, altura é um parâmetro importante, largura é um parâmetro importante também. Se você achar interessante, pode acrescentar também fabricante e modelo. Vamos clicar em OK e a tabela foi gerada. Vamos ajustar a ordem das colunas. Vou clicar em qualquer um desses botões editar. Por exemplo, vou clicar nesse formatação. Eu volto para a caixa de diálogo propriedades da tabela e aqui eu posso clicar em campos. Eu gostaria que fabricante fosse o primeiro campo, modelo o segundo campo, altura o terceiro e largura o quarto. O quinto pode ser contador e o sexto pode ser custo. Dessa forma, nós podemos escolher a sequência de colunas da tabela. Vamos acertar essa tabela para que ela fique da seguinte forma. Aqui nós temos três portas da GTEC, os modelos são iguais, as dimensões são iguais, e eu gostaria que, em vez de mostrar 1 e 1, ele mostrasse a quantidade 3. Vamos ver como que a gente faz isso. Vamos abrir a caixa de diálogo propriedade da tabela, vamos em classificar e vamos desmarcar a opção itemizar. OK. Ficou tudo reduzido a uma única linha. Não está legal. Vamos abrir a caixa propriedades da tabela novamente e vamos pedir para ele classificar, agrupar por fabricante. Agora sim, agora ele diz que nós temos dois fabricantes. Ele informa a quantidade e aqui ele informa os preços unitários. Vamos ver como que a gente pode alterar um pouco essa tabela. Vou clicar no botão editar. Nós temos esse botão que permite a gente criar um parâmetro novo. Porém, antes de criar esse parâmetro, eu preciso saber aonde ele vai ficar alocado. Eu vou dar um OK, vou voltar para o nível 1 e vou selecionar uma porta. Deixa eu selecionar outra. O parâmetro que eu vou criar é para informar se essa porta abre para a direita ou se ela abre para a esquerda. E eu preciso informar dentro de qual dessas seções que esse parâmetro vai ficar hospedado. Eu gostaria que ficasse dentro de dados da identidade. Vamos voltar para a tabela, vamos voltar para a caixa propriedades da tabela e vamos clicar no botão novo parâmetro. O nome, abertura,
Disciplina comum. Tipo ou instância. Como eu quero que fique na caixa propriedade, tem que ser instância. Se eu selecionar a opção tipo, eu vou precisar entrar em editar tipo para alterar esse valor. Ele vai ser um parâmetro do tipo texto e agora aonde ele vai ficar hospedado. Dados de identidade. Ok. Ok novamente e nós criamos o parâmetro abertura. Vamos voltar para o nível 1 e selecionar uma porta. Vamos ver que aqui, olha, em dados da identidade, nós temos o parâmetro abertura. Essa porta ela abre para a esquerda. Então, vou digitar esquerda, aplicar. Essas outras duas portas, essa com o CTRL apertado, essa, elas abrem para a direita. Enter, aplicar. Essa porta aqui também abre para a direita. Já foi digitado, é só clicar em direita, aplicar. Vamos voltar para a tabela. Verifique que essa porta, ela recebeu o nome direita. Porém, essa outra porta aqui, nós temos três. Tem porta direita e tem porta para a esquerda. Por isso não foi preenchido. Para que a gente possa ver essa propriedade, precisaríamos vir em agrupar, colocar nenhum e itemizar. Agora a gente veria que tem uma porta para a esquerda. Será que isso é importante para o orçamentista? Se for, é assim que a gente gera. Bom, vamos tirar a itemização novamente. Fabricante, tira a itemização. Essa coluna eu vou ocultar, não preciso dela. Ou então, se eu não quiser ocultá-la, eu posso vir aqui em campos, selecioná-la e jogar ela para o lado de cá. Então não temos mais abertura, mas ainda fica faltando o preço total, o custo total. Para isso, nós vamos criar um novo parâmetro, que é esse fx. O nome dele vai ser custo total. O tipo vai ser moeda e a fórmula vai ser somente custo. Ok. Ok novamente e ok novamente. Bom, ele repetiu os valores, mas eu gostaria que ele multiplicasse o valor unitário pelo valor do contador. Para isso, nós vamos à aba Formatação, selecionamos custo total e onde está nenhum cálculo, pedimos para calcular os totais. E ele já calculou o total. 284,90 vezes 3 deu 854,70. Tudo bem, eu gostaria agora o total final, somando esses dois valores. Para isso, eu vou em classificar, agrupar e vou marcar total geral. E ele vai falar para mim que o meu custo será de R$ 1.643,58. Vamos fechar a tabela. E como eu faço para abrir a tabela novamente? A tabela encontra-se no navegador de projetos. Tabela, quantidade. Ao abrir, temos aqui tabela de portas orçamentos, dois cliques. Para encaminhar essa tabela para o orçamentista, ela precisa sair do Revit. Como que nós vamos fazer isso? Arquivo, exportar, relatórios, tabela. Vamos informar aonde que isso deve ser salvo e qual o nome que eu vou dar para ela. Tabela de portas orçamento TXT. Por ser extensão TXT, ela pode ser aberta em programas como o Word e também em programas como o Excel. Vamos ver como a gente faz isso. Salvar, exportar título, exportar tudo, delimitador. O delimitador, normalmente a gente utiliza vírgula, ponto e vírgula ou espaço. Eu vou usar vírgula. Ok. Vou para o Excel, abrir, procurar. O meu arquivo foi gravado com a extensão TXT. E aqui nós temos todos os arquivos do Excel. Então eu vou pedir para mostrar todos os arquivos e procurar o nosso arquivo TXT. Clico nele, abrir.
delimitado, meus dados possuem cabeçalhos, avançar. Eu usei a vírgula como delimitador, tá? E aqui a gente já vê as colunas da nossa tabela. Avançar, concluir. Pronto, a tabela encontra-se no Excel. Vamos voltar para o Revit. Vamos voltar para a caixa propriedade da tabela. A gente já viu como usar esse botão, novo parâmetro. Já vimos como utilizar adicionar parâmetro calculado. E vamos ver esse último, combinar parâmetros. Clica nele, eu vou pegar a altura, vou transferir para cá e vou pegar a largura, vou transferir para cá também. O nome do parâmetro vai ser altura versus largura. Vou tirar esse símbolo e vou colocar um espaço, um X e outro espaço. E aqui eu vou deletar. Ok? E ok. Olha o que aconteceu. Agora nós temos um parâmetro, altura e largura. Então, se eu quiser me desfazer dessas duas colunas, tudo bem. Então, eu pego a coluna altura, devolvo, pego a coluna largura, devolvo, e esse parâmetro que eu acabei de criar, eu vou passar ele para terceiro lugar. Ok? A tabela ficou um pouco mais compacta. Vamos criar a tabela que vai para a folha de plotagem. Eu poderia criar a tabela do zero, ou então eu posso aproveitar essa tabela. Eu venho aqui em tabela de portas, botão direito, duplicar vista, duplicar. Botão direito, renomear. Então, vou tirar a parte orçamento do nome dela. Ok, ficou só tabela de porta. O que é importante a gente colocar na tabela que vai ficar na folha plotada? É importante a gente colocar o código da porta, P1, P2, P3. Custo não é importante, o lado de abertura é importante. Então vamos fazer o seguinte: vamos editar, fabricante, eu acho que não é importante, modelo não é importante, dimensão sim, contador não é importante, custo não é importante, custo total não é importante. Mas o lado de abertura é importante. Como eu já criei o parâmetro abertura, ele se encontra aqui. Outro parâmetro que é importante é um parâmetro chamado marca. Então, o marca vai ficar em primeiro lugar, altura, largura e abertura. Ok. Em virtude da configuração que fizemos anteriormente, a tabela ficou com essa aparência. Vamos arrumar. No classificar, eu vou deixar nenhum, vou desmarcar o total geral e vou marcar o itemizar. Ok. Então está aqui, porta P1, P2, P3, P4. Dimensões, lado de abertura. Você gostaria de identificar o ambiente onde essa porta se encontra? Então vamos criar um novo parâmetro. Ambiente, colocar com A maiúsculo. Vai ser do tipo instância, comum, vai ser texto. E a localização dele, vamos colocar junto com outro parâmetro, dados da identidade. Ok e ok. Precisa ser preenchido. Mas eu não sei em qual cômodo está a P1, a P2, a P3 e a P4. Então vamos voltar aqui para o nosso desenho e vamos dar nome para esses cômodos. Eu vou utilizar o comando texto que se encontra no menu anotar. Existe uma forma muito mais interessante de se fazer isso, mas como eu não criei esse vídeo ainda, eu vou usar esse comando mesmo, comando texto. Aqui nós vamos ter o dormitório 1, ele está escrevendo com letra 2,5. Aqui nós vamos ter o dormitório 2, aqui nós vamos ter a sala e aqui nós vamos ter a cozinha mais
área de serviço. E por último, o WC aqui, ok? Como a gente já viu, o tamanho do texto é 2,5. Se você quiser um outro valor, verifique o que o Revit te apresenta, 3,5. Para essa escala 1 para 100, ficaria muito grande o 3,5. Eu vou voltar para o 2,5. Se você precisar criar um outro valor de altura, você pode vir em Editar Tipo, duplicar e aqui em Tamanho de Texto colocar o valor desejado. Vamos lembrar que a NBR 6492 ela diz que a gente pode usar as seguintes alturas para texto: 2, 2,5, 3,5 e 4,5. Vamos centralizar um pouquinho melhor. Bem, tudo bem. Tudo bem. Ok. Vamos selecionar essa porta. Essa porta é a P2, abre para a esquerda, ambiente. Dormitório 1. Enter. Próxima porta. WC. Enter. Próxima porta. Dormitório 2. Enter. A última porta. Podemos colocar sala ou podemos colocar porta de entrada. Vou deixar como sala mesmo. Aplicar. Vamos para a nossa tabela de portas. Agora nós temos essa tabela e no próximo vídeo nós vamos falar sobre documentação do projeto. E eu vou mostrar como a gente leva essa tabela para a folha de plotagem. Vamos criar as tabelas para janelas agora. Vista, tabela quantidade, janelas, orçamento, fabricante, modelo, quantidade, que é o contador, custo, altura e largura. Vamos colocar na ordem, altura, largura. Ok. Nós temos que essas duas primeiras janelas são iguais e essas duas também são iguais. Então vamos juntá-las. Classificar, agrupar, por fabricante, itemizar, ok. Ele reduziu a 2 fabricantes, mas nós temos uma janela que é diferente. Então nós precisamos colocar um segundo parâmetro além de fabricante, que pode ser o modelo, por exemplo. Pronto. Agora sim, agora nós temos a janela 60 por 60. Eu gostaria de agrupar os parâmetros altura e largura. Então, vamos agrupá-los. Altura, largura, espaço, x, espaço, deleta. Pronto, esse parâmetro já está ok. Eu também gostaria de criar um parâmetro ambiente, texto e dados de identidade. Ao clicar no botão OK, ele vai falar que esse parâmetro já existe, porque nós criamos esse parâmetro para as portas. Eu vou fechar, vou colocar o número 2 aqui e OK. Parâmetro criado, OK. E agora eu posso informar os ambientes que a janela se encontra. É mais fácil fazer isso pela planta. Então, nível 1, essa janela ambiente dormitório 1, Enter. Essa janela WC, Enter. Essa janela dormitório 2, Enter.
essa janela sala, Enter, e esta última janela cozinha. Vamos aproveitar que nós estamos na planta e vamos informar a marca de cada janela. Essa aqui vai ser J1, essa aqui será J2, esta aqui será J3, esta aqui será J4 e a última será J5. Agora nós temos o parâmetro agrupado, o ambiente para o orçamentista não é interessante e aqui também não fica de uma forma interessante, eu vou ocultar. Altura e largura eu vou retirar. Poderia ocultar também? Sim, poderia ocultar. Ocultar, ocultar. Fabricante, modelo, contador, custo, altura vezes largura. Vamos criar um parâmetro novo de fórmula. O nome dele vai ser custo total, moeda, e aqui nós vamos colocar o custo. Ok. Vamos já para a formatação. Custo total, nenhum cálculo, calcular totais. Vamos para classificar, agrupar e vamos marcar total geral. Então aqui nós temos o valor a ser gasto com a aquisição dessas 5 janelas. Vamos gerar a tabela que vai ficar na folha a ser plotada. Vou duplicar a tabela de janelas, duplicar, vou renomear, campos, vou colocar o parâmetro marca em primeiro lugar, ok. Fabricante e modelo não me interessam. Fabricante não me interessa, modelo não me interessa, altura e largura não, contador não, custo não. Ambiente sim, custo total não. Ok. Bom, precisamos em classificar, agrupar, desmarcar o total geral e marcar itemização. Agora nós temos as nossas janelas. Cadê o ambiente? O ambiente, ele é uma coluna que nós ocultamos. Como que nós fazemos para desocultá-la? Botão direito, exibir todas as colunas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha programado para apresentar para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, para que você sempre seja avisado quando eu postar um vídeo novo. No próximo vídeo, vamos falar de documentação. Um abraço e até mais.